Conserva-o puro e bom, conforme o teu querer, pois sozinha eu não vou conservá-lo para ti. Preciso mudar o meu interior, renovar o meu ser e cumprir teu querer. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Salva-me, Senhor, salva-me por favor e ajuda-me a lutar a despeito de mim mesma. Tão fraca eu sei que sou, tão diferente de ti, mas eu sei que vou vencer, pois tu venceste a cruz por mim. Quero viver firme em ti, meu Jesus, firme em tuas promessas, seguindo tua luz. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu Boa noite a todos. Eu confesso que cada dia que passa fico mais com a quantidade de gente que decide sair de casa. Já saíram numa segunda-feira, não, num domingo, depois uma segunda-feira, agora uma terça-feira, ainda mais a chover. Acho que Deus está muito mais contente que eu. É com muita alegria que tenho feito as apresentações dos temas que estamos aqui a estudar. Hoje o tema é um tema especial também. Ontem foi um tema mais duro, um tema com tópicos mais delicados também. Eu às vezes sou assim sou um pouco também sem
sem rodeios, tento também não ter muitos filtros e a mensagem de ontem teve realmente tópicos que são importantes de reter. Identidade, honestidade, cura, estamos na transformação. É importante também nós fazermos um pequeno resumo daquilo que foi falado ontem, fazer uma pequena introdução, porque estes dois tópicos, estes dois temas estão interligados. Nós devemos olhar para a cura, para a solução, como um virar da página. Como um virar da página, ok? Se nós formos ao livro de Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19, nós temos: ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e julgarás os nossos pecados. Para onde? No fundo do mar. Esta é a cura. Este é o perdão que nós recebemos de Deus. É a promessa de que Ele coloca os nossos pecados no fundo do mar. A Rainha Isabel, como vos expliquei ontem, a Rainha Isabel curou uma guerra. Ela agiu para curar uma guerra. Colocou-se no meio do conflito. Lembram-se da história, certo? E depois de curar a guerra, foi preciso agir para que a paz se estabelecesse. Marquês de Pombal, recordam-se de Marquês de Pombal? Decidiu enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Curar um país que estava ferido. E depois disso, foi necessário voltar e reagir. Estabilizar, reconstruir algo que estava completamente destruído. Nós, na mensagem que tivemos hoje no grupo do WhatsApp, dizia que, sobre a apresentação do tema de hoje, dizia que o que é que vem depois da transformação. Na realidade, o depois é a transformação. O depois dos nossos pecados irem para o fundo do mar, começa a nossa transformação. Nós, na nossa vida espiritual, nós vivemos dois momentos. O antes e o depois. É o que acontece depois da solução, depois da cura. Agora é tempo de irmos à história. Já sabem, não é? Estão prontos para mais um capítulo? Sim? Muito bem. Antes disso, vamos ter que escolher uma palavra que defina o tema que foi discutido ontem. Vamos ter quatro opiniões, quatro sugestões. Vamos começar por aqui. Por este lado. Uma palavra que defina o tema de ontem. E depois todos votamos no melhor, está bem? Ninguém teve cá ontem? Já se esqueceram do que falamos ontem? Decisão. Compromisso. Decisão, compromisso, alívio. Coragem. Já temos 4. Aqui, qual é que querem repetir? Decisão fica aqui. Todos ao mesmo tempo, não. Hein? Coragem. Temos um empate. Temos aqui um empate técnico. Coragem ou decisão? Coragem ou decisão? Temos até que horas hoje? Coragem ou decisão? Vamos fechar. Decisão? Decisão. Não tem a ver com cura a decisão? Não? Então. Força. Boa. Força, rebatam. Esta reunião é para vocês. É preciso coragem para fazer... Exatamente, é preciso coragem. Vocês têm que decidir fazê-lo, não é? Vocês têm que decidir agir. Vocês têm que decidir agir antes, à procura da cura, e depois têm que decidir agir após a cura também. Vocês têm que reagir também a isso. Agir e reagir. Ok? Vou deixar a decisão, porque senão vai ser difícil sairmos daqui. Vamos à história. Claro, não poderia deixar de ser. Hoje o tema vai ser Dom Pedro, ok? Vamos começar com a árvore de Dom Pedro, para que vocês percebam que Dom Pedro foi tal e qual como Dom Dinis.
um melhorengo. Ok? Na realidade, Dom Pedro teve 2 casamentos oficiais, um deles foi anulado por Dona Branca. Casou-se com Dona Constança, com quem teve um filho, que foi o futuro rei de Portugal, Dom Fernando. Fernandos na nossa história só tivemos 2. Ok? Um no século XIV, outro no século XIX. Então, Fernando casou com Leonor Teles e ambos tiveram Beatriz. Dom Pedro, entretanto, antes disso, teve também 2 relações extraconjugais. Uma com a conhecida Inês de Castro, conhecem a história, certo? Falámos um bocadinho ontem, do Romeu e Julieta português, com quem teve 4 filhos, que não deu ali espaço para colocar os 4, também não é o tema importante de hoje. E teve outra relação com Teresa Lourenço, em que nasceu Dom João Mestre de Avis. Portanto, os nomes que estão sublinhados a verde é aqueles que nós nos vamos focar agora. Fernando, Beatriz e Dom João Mestre de Avis. Ok? Dom Fernando morreu muito jovem. Dom Fernando morreu tinha acabado de completar 38 anos. E não sei se se recordam do tema do terremoto. Marquês de Pombal era o secretário do reino de um rei que se chama José. Se vocês forem à Praça de Comércio em Lisboa, está lá uma estátua. Ok? E essa é a estátua do rei Dom José. E o Dom José sobreviveu ao maremoto e ao incêndio porque ele estava em Belém. E se vocês forem a Belém, a Torre de Belém e o Mosteiro de Jerónimos são edifícios do século XVI. Ainda estão intactos, portanto sobreviveram ao terremoto. Ok? E por isso o rei também sobreviveu. Dom José I foi também o rei que altera a lei para que as mulheres em Portugal possam ser rainhas. Logicamente, por que será? Porque terá sido? Porque pela própria filha. Nós tivemos 2 rainhas oficiais, Maria I e Maria II. O resto foi tudo rainhas consortes. Rainhas consorte quer dizer que casa com o nosso rei. Então aqui, no século XIV, nós tivemos um problema com o Fernando. Porque o Fernando tinha uma filha. Esta filha, Beatriz, para além deste problema, tinha outro. Era casada com Dom João, rei de Castela. Vocês conseguem imaginar? O rei Dom João de Castela, sabendo da morte do pai da sua esposa, legítimo era invadir Portugal e conquistá-lo. Era um direito matrimonial. Ele tinha esse direito. A questão é que nós também temos direito de nos revoltar. E nós decidimos proteger a nossa própria casa. E nós dissemos não aos espanhóis. E lutámos. Mas para lutar tivemos que nomear um homem. E nomeamos um homem que se chama João, que está ali, mestre de Avis. João era um irmão bastardo de Fernando, como podem ver. Ok? E João também muda a dinastia portuguesa. Por isso é que a segunda dinastia portuguesa é a dinastia de Avis. Ok? Dom João aceita este desafio e digo-vos já que o desafio não foi nada fácil. Estamos a falar da Batalha de Aljubarrota. Ok? O desafio foram 6.000 do nosso lado e com suporte britânico, ok? Contra 30.000 de Castela. E a ousadia na ofensiva de João era um pouco louca. Ele queria invadir, conquistar e vamos embora atacar os espanhóis. E na realidade, o herói desta batalha chama-se Nuno Álvares Pereira. Considerado o condestável. O condestável é como se fosse o comandante supremo a seguir ao rei. Okay? Se vocês forem à Batalha, a Batalha é uma pequena vila que está localizada entre Fátima e Nazaré. Okay? O Mosteiro da Batalha, que é uma das 7 maravilhas de Portugal, recomendo vivamente que o vão visitar, por favor. Okay? Nós vemos a estátua do grande comandante e do grande herói, que hoje podemos dizer que foi o herói da independência de Portugal. Sim, nós ganhamos a batalha contra os espanhóis graças ao estratega Nuno Álvares Pereira, que ao invés de atacar, reconhecendo o nosso território, decidiu defendê-lo. Ok? Isto é importante porque ele foi um estratega extraordinário, um dos melhores comandantes que Portugal teve, ok? E muito reconhecido, um combatente, um militar, pura e alma, fiel ao seu rei, mas que, inesperadamente, depois de ganhar a independência de Portugal, depois de pacificar o seu reino, decide abandonar tudo. Tudo. Ele abdica dos seus títulos, ele abdica dos seus territórios, ele abdica dos seus terrenos, ele abdica de todas as recompensas que o rei lhe dava. Ou seja, ele de guerreiro passou a servo. Nós, quando estudamos um pouco a biografia de Nuno, entendemos que Nuno era um homem de fé. Era um homem de fé.
teria a sua ideologia, logicamente, mas era um homem que, em tudo o que se metia, metia-se para servir a Deus. Era o lema dele, era a ideologia dele. Ok? E ele então converteu-se e foi para uma ordem religiosa, que era a ordem religiosa das Carmelitas, dos pés descalços. Na realidade, isto marca um importante detalhe e a primeira nota da nossa noite, que é: a transformação não é uma emoção. A transformação é literalmente uma mudança de vida. Esta é a primeira nota mais importante para começarmos o tema de hoje. A transformação não pode ser levada como uma emoção. É, de facto, uma mudança literal de vida. Vamos aqui ver o texto de Ezequiel. Borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vamos ver agora um comentário de Ellen White. Isto é para vocês, jovens, ok? Mensagem aos jovens, com o título Verdadeira Conversão. Muitos que falam a outros da necessidade de um novo coração não sabem eles próprios o que significam essas palavras. Especialmente a juventude tropeça nesta expressão. Um coração novo. Ezequiel 36, 26, que acabámos de ler. Não sabem o que ela quer dizer. Esperam que se verifique mudança especial em seus sentimentos. Aí se chamam conversão. E nesse erro, milhares tropeçam e se perdem, não compreendendo a frase: necessário vos é nascer de novo. Outro tema da mesma mensagem aos jovens, no mesmo capítulo 17, que tem como título Não sentimento, mas vida transformada, ela diz: Satanás induz as pessoas a pensarem que, por terem experimentado êxtase de sentimentos, estão convertidas. Mas a sua experiência não muda. Os seus atos são os mesmos que antes. A sua vida não demonstra bons frutos. Oram frequente e longamente e constantemente se referem aos sentimentos que tiveram em tal ocasião. Não vivem, porém, a vida nova. Estão iludidas. A sua experiência não vai além de sentimento. Edificaram sobre a areia e, ao superarem os ventos da adversidade, a sua casa é destruída. Antes de falarmos nas mudanças, é preciso lembrarmos algo muito essencial. Está em Filipenses. Pois eu estou Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia da vinda de Jesus. Interessante porque há pouco tempo nós na Escola Sabatina tínhamos este texto como verso áureo. Deus começa o seu trabalho, Deus sustenta o seu trabalho e Ele próprio o vai finalizar. Isto quer dizer que a nossa obra nunca está completa. A nossa obra nunca está completa. Quem pensa que se transforma da noite para o dia, lamento informar-vos, não é isso que está escrito. A obra só ficará completa no dia da volta de Jesus. E agora muitos estão a pensar: o que eu tenho que mudar até lá? O que eu tenho que mudar até lá? A segunda nota é que a transformação é, na realidade, uma obra contínua. A transformação não é emoção, e a transformação é uma obra contínua. Em termos práticos, eu gostaria antes de fazer uma pergunta. Quem aqui é batizado? Mais alto, por favor. A partir do momento em que se batizaram, não tiveram mais nenhuma queda, pois não? Muitas? É um problema então, hein? É mais grave que eu pensava, porque o coro foi alto. O coro foi alto. Vamos ver aqui uma situação. Portanto,
todos nós, com o rosto descoberto, refletimos de glória em glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é Espírito. Recordam-se como fechámos ontem o tema? O tema ontem foi fechado como uma resposta a perguntas que me faria a mim próprio. Se eu tinha vencido os vícios, se eu tinha vencido os hábitos. E a minha resposta foi? De ontem. Nós vencemos a batalha de ontem. A de hoje, só amanhã é que vamos saber se vencemos. Ou seja, de glória em glória. Ok? Foi o que nós comentámos ontem. Vencer é uma decisão diária e a transformação te leva ao processo que Deus quer. O que é que será que Deus quer a partir do momento em que nós vamos vencendo batalha a batalha? Está aqui a resposta. Cada vez mais parecidos com Ele. Com o objetivo de nos separar do quê? Do pecado. Agora vamos falar um pouco sobre o batismo. Não há um tratamento de choque. Não existe tratamento de choque. É um processo de transformação. O batismo, como estávamos a ver há pouco, é o caminho e não pode ser emocional. O batismo não pode ser o caminho, o momento. E quando eu pego aqui no nosso tema de ontem e dos testemunhos que foram aqui relatados, eu podia continuar aqui a semana toda e garanto-vos que tinha tema para falar de toda a minha vida e testemunhar para vocês. E depois eu pergunto assim: eu sobrevivi sem Deus. E acho que agora, vivendo com Deus, a minha transformação é penosa, é dura. Vocês acham que vivendo com Deus, a vossa transformação não é penosa e dura? Igualzinha à minha? Porque a única coisa que nos distingue é que eu não quero voltar a errar. Mas vocês lidam com algo muito perigoso, que foi falado ontem. A curiosidade. O que não foi experimentado gera curiosidade. Às vezes isso é mais perigoso. Portanto, quem vive com Deus tem que se calhar estar duplamente mais atento. E Deus transforma. Como é que isto acontece? Eu lhes darei um coração novo e um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. De dentro para fora. É impossível nós dizermos que somos seguidores de Cristo e não ganharmos a oportunidade todos os dias para falar dele em um minuto. É impossível. Eu às vezes acho que... Eu hoje estive em Fátima, mais uma vez. Hoje fui a Fátima com um grupo. Ok? E às vezes dá uma sensação que mesmo nós adventistas lidamos com as denominações, seja batista, seja presbiteriana, seja a nossa, como clubes de futebol. A minha é melhor que a tua. A minha versão é melhor que a tua. Vamos nos defrontar. É como se fizessem derbys. A essência de brilharmos, de mostrarmos um pouco aquilo que nós temos, de ganharmos uma oportunidade de dizer assim, deixa-me falar-te um bocadinho. Não, eu sou adventista do sétimo dia. É logo assim que começa. Eu sou adventista do sétimo dia. E o outro está assim já. Eu sou benfiquista, tu és sportinguista. Acabou o tema. Nem vou conversar contigo de futebol, porque vamos nos chatear. Não vai haver diálogo. Eu sou adventista, tu és batista. Pum, começamos bem. É verdade. Espero que não seja o meu. É o meu? Não. É igual. Mas às vezes é isto. Às vezes é nós queremos tanto dizer a nossa identidade que esquecemos-nos de que se a nossa conversão é interior, que o interior possa sair de uma forma diferente.
Porque é essa diferença, é este processo que nós temos que aprender diariamente, que vai fazer realmente fazer os outros olhos brilharem, independentemente de ele ser do Sporting ou do Porto. Vocês já viram Deus mudar alguém na vossa vida? Já viram? É um conceito, então? É real? Alguém quer partilhar em uma frase, que mudança que está a sentir na sua vida? Uma frase. Que mudança Deus faz na tua vida? Uma frase. Transformação. Isso é suspeita, hein? Uma resposta suspeita. Ninguém quer partilhar? Deus não faz nada na vossa vida? Isabel. Uhum. Amém. Mas nenhuma mudança foi sentida. Temos quantas pessoas aqui? Desculpa. Obrigado. Mais alguém? Eu um dia fui a Fátima, comprei uma Bíblia lá, comecei a ler a Bíblia. Eu vivia numa relação nessa altura, já à volta dos 7 ou 8 anos, e quando comecei a ler a Bíblia a minha vida transformou-se. A relação acabou, conheci a minha mulher hoje, que é a minha mulher hoje também, mas muita coisa mudou. Eu não digo que vivia sem Deus, porque ninguém vive sem Deus. Nós temos a graça comum. Depende, um ateu pode viver sem Deus. Toda a gente tem a graça comum, toda a gente tem o fogo da vida. Ninguém vive sem Deus. Uhum. Podemos é dizer, para mim Deus não existia, Uhum. mas Deus está lá. Mas pronto, eu tive a minha transformação também. A minha vida mudou completamente e Deus trouxe-me para a Igreja Adventista. Eu senti isso. Fui trazido. Uhum. O processo depois da nossa decisão, de nós aceitarmos a solução, de aceitarmos a cura, de aceitarmos estas mudanças que nos vão acontecendo na nossa vida, é um processo tudo menos simples. É o processo mais difícil, é na realidade o pós-conversão. Se fosse simples, eu já falei nisto uma vez aqui, se fosse simples, nós não saíamos de cima do muro. O que isto quer dizer? Que eu estou em cima do muro e que tenho um coro de anjos de Deus dizendo: salta do muro. Salta. A tua decisão tem que ser agora. Não fiques mais tempo aí. E ele olha para o outro lado e vê outro grupo de anjos. Neste caso, os anjos do demónio. Calados. A andarem como se nada tivesse sido. E ele pergunta-lhes: e vocês? Não me vão pressionar para ir para o vosso lado? Não vão fazer nada? Não vão dizer nada? São só eles que falam, vocês não? E eles respondem:
O muro já é nosso. Enquanto estivermos em cima do muro, a decisão não é tomada. E as mudanças não são simples. Alguém que queira deixar um mau vício, um mau hábito, alguém que queira ser uma pessoa melhor, quando vocês tentam fazer uma coisa que estão tão acostumados a fazer, digam-me lá, é fácil ou é difícil deixar de fazer isso? É difícil. Então a vossa conversão não vai ser fácil. O pós-conversão não vai ser fácil. Vocês vão passar a ser alvo de Satanás. Já vão, é isso mesmo. Mas também vão passar a ser alvo de proteção de Deus. E vocês vão ver vitórias de Deus na vossa vida e vão conseguir dar um louvor e um valor a essas vitórias que antes não conseguiam sequer identificar. Tu mudas e tornas-te um alvo. É o que a Bíblia diz. Estejam alertas, fiquem vigiantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Isto é o que vai acontecer. Todos nós tivemos um antes. Antes de eu ter que tomar uma decisão, antes de eu me entregar a Deus, antes de eu me batizar, antes de eu melhorar. Todos nós tivemos ou temos agora um antes. Aquilo que Deus tem oferecido agora é o depois. É a transformação. Quem é que gostava que a vossa vida tivesse um antes e um depois? Quem gostava que a vossa vida tivesse um antes e o depois? Eu gostava de convidar a Cláudia para vir aqui cantar. Flávia, perdão. Enganaram-me lá atrás. Perdão. E eu vou voltar a fazer esta pergunta no final. Quem é que gostava que a vossa vida tivesse um antes e um depois? E reflitam no momento em que a Flávia, estiver a cantar. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Estas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez se fez ouvir. Não resistas mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque da sua. Qual será tua decisão? Para toda a culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resistas mais ao convite. Nos braços de Jesus
juntos cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque da sua mão. Mas qual será tua decisão? Para toda a culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda a culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Eu gostava de convidar-te, Zé Pedro, para vires aqui, por favor. E gostava de convidar a cada um que disse que quer um antes e o depois, que venha aqui à frente, faz favor. E Zé Pedro, vou-te pedir para fazer uma oração. Obrigado. 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 Antes de qualquer coisa, não se esqueçam da primeira nota importante que foi dita aqui. Reparem bem no que é que estamos todos aqui a fazer agora. A transformação não é. Transformação não é o momento. Transformação é o caminho. Tomem atenção à posição que estão a adotar neste momento aqui. Não é para mim. Eu carrego a minha cruz, vocês vão carregar a vossa também. Não me vão provar nada a mim. Mas Deus vai fazer maravilhas convosco. Maravilhas. E daqui a 5 minutos nem sabemos se estamos cá. Nem sei como é que vai ser o dia da manhã. Não vale a pena deixar para amanhã estas decisões. Não há transformação da noite para o dia, recordem-se. É até Jesus voltar. E nós não temos o dia da manhã porque não o sabemos. Não desperdicem uma vida eterna por uma média de 70, 80 anos que temos aqui. Vai custar, mas não desperdicem. Não façam isso. Já vi muita coisa. Muita gente a desperdiçar. Não façam isso. Aceitem a transformação. Não entrem em clubismos. Isto não é um clube. Isto é a vossa vida que está aqui em jogo. Deixa eu ver a oração.
Oremos. Querido e bondoso Pai do céu, eu peço desculpa, Pai, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para essa oração. Só queria dizer-te que me sinto muito feliz por estar aqui com estes queridos. Têm sido tantas lutas, tantas tentações, tantas vezes o inimigo me tentou mandar lá para baixo. Tantas vezes tu seguraste a minha mão e me disseste que eu era importante e que devia acreditar e continuar a lutar, a caminhar. É por isso que quando eu aqui venho eu gosto de sorrir para todos. Porque quando eu tenho as minhas lutas, alguém sorri para mim e isso me ajuda tanto. Nesta semana, Pai, temos vivido aqui momentos tão bons. Tem sido uma bênção tão grande que eu queria muito agradecer-te, ó Pai, por todos estes momentos especiais que aqui vivemos. Pelo Filipe, tudo o que ele preparou para nós. E tenho a certeza que, pelo poder do teu Espírito, do teu Santo Espírito, por todos os jovens que se empenharam, que se entregaram para preparar todos os momentos, por todos aqueles que aqui têm vindo, ó Pai, falamos de cura, da necessidade de sermos curados das nossas tentações, das nossas dificuldades, dos nossos defeitos. Mas hoje, sobretudo, falamos de transformação e de como tu queres que nós sejamos melhores. Já estamos sendo melhores, eu sei, Pai, eu sinto que todos nós estamos sendo melhores, mas é como o Filipe diz, é para continuar, é para não desistir, é para ser hoje, até que o Senhor volte e nós nos abracemos para sempre, redimidos, ó Pai. Toca, pois, cada um, Senhor. Cada um dos que aqui está é tão especial para Ti, Pai. Toca cada um. E ajuda cada um a acreditar que vale a pena lutar neste caminho. Que vale a pena se entregar a Jesus. Que vale a pena querer ser seu amigo, estar ao seu lado cada dia. Seja onde for, com quem for. Vale a pena dizer, eu sou de Jesus. Então, querido Pai, toca a nós hoje, aqui e agora, a cada um de nós. E permite que nós nos fundamos uns e os outros num só espírito, numa só união, num só corpo, Pai. Para que muitos mais venham a conhecer esta alegria tão grande, Senhor. Abençoa, pois, a todos, ó querido Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.